Meu nome é Paulo Fernando, eu sou professor de Direito Político, sou palestrante, sou advogado eleitoralista há muitos anos e quero fazer um desabafo. Esse processo do impeachment já deu o que tinha para dar, né? Todo mundo já sabe qual vai ser o resultado, o pessoal do Partido dos Trabalhadores e da força-tarefa aí da ex-presidente Dilma, já considero como ex, vem resistindo à decisão do Senado apenas para protelar e para sangrar um pouco mais a presidente que já foi deposta de fato. Não foi deposta pela decisão do Senado, mas foi deposta pelo povo brasileiro, que não suporta mais as ingerências e a incompetência desse partido e desse governo que deixou de presidir o país. Mas prestem bastante atenção, eu estou aqui no fundo ouvindo o discurso do Fernando Collor. Vocês lembram bem, Fernando Collor foi eleito presidente da República com voto popular. Foi o salvador da pátria, né, o caçador de marajás. E no meio do seu mandato se apurou um escândalo de corrupção envolvendo seu tesoureiro e o seu irmão. E ele foi impedido de concluir o mandato para o qual foi eleito pelo voto popular. Foi um desastre o governo dele. Logo depois assumiu o Itamar Franco. Estamos em 25 anos passando pelo segundo processo de impeachment. Precisamos tirar um aprendizado disso. O maior aprendizado que se deve tirar, principalmente neste ano, que a gente enfrenta a eleição municipal em 5.563 municípios, é que o vice, o candidato a vice, é muito importante, é fundamental. O José Sarney, que foi presidente da República, não foi eleito, foi vice. Era vice de Tancredo Neves, que faleceu, e José Sarney assumiu o governo. O Brasil se afundou numa crise histórica, uma crise econômica histórica. Depois de José Sarney, Fernando Collor foi eleito. E Fernando Collor foi impedido de exercer o mandato porque se envolveu em corrupção. Mais uma vez, o vice foi chamado a ocupar o principal cargo da República do Brasil. Itamar Franco assumiu a presidência da República. E agora, mais uma vez, por outro impedimento, a Dilma Rousseff deixa de ser presidente e assume a presidência o seu vice, Michel Temer. Isso é para a gente aprender que o vice tem participação no governo. O vice é uma figura fundamental quando você for escolher o prefeito da sua cidade. O vice não pode ser meramente figurativo, não pode ser uma pessoa escolhida na rua apenas para atrair votos. É preciso que o vice esteja preparado para, numa eventual necessidade, assumir o comando do seu município. E eu queria fazer uma observação sobre a eleição de Taquaritinga. Eu não sou de Taquaritinga, não sou nascido em Taquaritinga, mas estive lá recentemente e tenho participado da organização da campanha de um candidato de Taquaritinga. Prestem bastante atenção nos vices, naqueles que foram escolhidos para compor a chapa dos candidatos a prefeito. Percebam, em quase todas as chapas, o vice é uma figura meramente ilustrativa. Uma pessoa que não tem a menor expressão, uma pessoa que não tem nenhuma experiência política administrativa. Existem candidatos a vice aí nessa cidade que respondem processos que são violentos, são pessoas que respondem a boletins de ocorrências históricos. Existem vices, candidatos a vices, que, segundo me informaram aí na cidade, respondem por agressão à mulher. Preste bastante atenção. Numa eventual ausência do titular, quem vai assumir o seu município é o candidato a vice. O vice é fundamental. Preste atenção nisso, que isso sirva de lição. Em 25 anos, no Brasil, 3 vice-presidentes assumiram a presidência da República. O vice não é meramente ilustrativo. O vice é fundamental. Preste atenção no candidato que você vai escolher. Quem é o seu vice? Qual é o histórico do seu vice?
qual é o histórico daquele que compõe a chapa com ele, porque pode acontecer uma eventualidade e essa pessoa ser chamada a assumir o seu município, assim como Michel Temer está assumindo o nosso país. Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe você.